Fala, aí, nerd, beleza? Hoje eu vou resolver essa questão aqui de química, de estequiometria do Enem 2023, que foi considerada por muitos a questão mais difícil da prova inteira de naturezas, ou talvez a prova de química, né? Que não é separado, mas das questões de química. E você vai ver aqui, ó, já vou te mostrar aqui, essa aqui é a minha prova escaneada, e eu fiz apenas uma regra de 3, certo? Eu não quero vir aqui só falar assim, ó, eu só fiz uma regra de 3 e eu sou bonzão aqui, nada disso, né? Eu vou te mostrar e vou trazer pro tablet aqui, pro iPad, o que eu pensei lá na hora, quais são os conceitos que estão na minha mente quando eu vejo esse tipo de questão, para conseguir fazer ela com apenas uma regra de 3, beleza? Então, sem mais delongas, já vamos aqui direto para essa questão. Eu vou ler aqui junto com você primeiro e depois eu vou te explicar como que eu resolvi e depois esses conceitos aí de razão e proporção, talvez um pouquinho de função ali, entender o que é a função do primeiro grau, como é que ela funciona e tudo mais, mas eu vou te explicar passo a passo, beleza? Então, vamos lá, o que a questão queria? Qual foi o gráfico obtido pelo assistente desse laboratório? Então, a primeira coisa que eu vou ver aqui é o gráfico. O que está falando aqui? Massa de NaCl e massa de Hg2Cl2, beleza? Então, às vezes um sobe aqui, para e continua de forma horizontal. Outro começa aqui fora do zero, chega aqui e depois fica horizontal. Outro começa no zero, sobe até um ponto e fica no horizontal. Ó, esse aqui e esse aqui estão parecidos, estão perto do 5. Já vou olhando tudo isso. Aqui começa fora do 5, fora do zero, perdão, e também é uma reta, então também seria uma função do primeiro grau. Aqui começa no zero e não tem nada horizontal. Beleza. Eu faço esse olhar aqui em segundos, né? Tô te explicando um pouco mais detalhadamente, mas eu faço bem rapidamente aqui na hora da prova, beleza? Um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos. Depois a gente vai ver que não tem tanta relevância esses 7 aqui, mas a hora que aparece um número aqui, mesmo que esteja escrito, eu vou anotar aqui e vou ver se é relevante, beleza? Contém solução de nitrato de mercúrio 1, que não foram utilizados para uma aula prática. Então, o nitrato de mercúrio é esse carinha aqui. Nitrato de mercúrio. Hg2NO3, 2. Beleza. Cada frasco continha 5,25 gramas de nitrato de mercúrio, dissolvidos em água. Temendo a toxicidez do mercúrio e sabendo que o Hg2Cl2, talvez cloreto de mercúrio, não sei, para mim não tem relevância nenhuma aqui, tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, NaCl, conforme a equação química. Aqui, quando ele me dá aqui alguns números, eu já sei que está balanceada. Eu não estou preocupado com o balanceamento aqui. Ah, mas ele não poderia sacanear e falar aqui seria 3, por exemplo? Não, não tem como. Nunca vi uma questão que o cara sacaneou desse jeito. Então, ele colocou 2 números aqui, o outro para mim é 1. Não penso de outra forma, beleza? Na dúvida sobre a massa do NaCl a ser utilizada, que é o cloreto de sódio, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, conforme apresentado no quadro. 0,2, 0,4. Aqui que tem a ver com 7 frascos lá, né? Em um frasco ele colocou 0,2, no outro 0,4, 0,6 e por aí vai, né? Até 1,4. Por isso que todos vão aqui até 1,4, beleza? O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida. O assistente organizou os resultados em forma de um gráfico que correlaciona a massa de NaCl adicionada com a massa de cloreto de mercúrio, não sei, obtida em cada frasco. Então, beleza, se eu coloco 0, eu vou obter quanto de cloreto de mercúrio? Vou chamar assim, se estiver errado você me perdoa aí, que eu não estou preocupado com a nomenclatura nesse caso específico aqui, tá? Se eu colocar 0 gramas de NaCl, eu vou ter quantos gramas de cloreto de mercúrio? Na minha opinião aqui, 0, né? Se eu colocar 0,2, daí eu vou ter que fazer um cálculo aqui. Se eu colocar 0,4, por que eu estou falando 0,2, 0,4? Porque está aqui, né? Então, só de pensar nisso, eu já elimino aqui essa aqui e essa aqui. Por quê? Porque, cara, é a ideia de função do primeiro grau. É a ideia de razão e proporção. Se eu coloco 0 aqui, não tem como reagir. Você concorda comigo?
Eu poderia ter 1 milhão desse aqui, 1 tonelada desse aqui, mas se eu não coloco nada desse aqui, ele não vai reagir. Não tem como formar um HG2, Cl2, se não tem Cl aqui. Se eu não colocar nenhum Cl na jogada aqui, ele nunca vai formar isso aqui. Então, o primeiro raciocínio que já me vem à cabeça é isso. Eu preciso ter alguma coisa desse aqui para formar isso aqui. Não tem outra possibilidade. Beleza? Então, eu já consegui eliminar duas. Já poderia chutar com mais chance de acerto. Em vez de ter 20% só de chance de acerto, eu teria 33%. Beleza? E, na sequência, o que me indica aqui? Ó, tem os 3 gráficos. Tem 2 que aumentam aqui e depois ficam horizontal. E tem um que só aumenta. Então, o que já me vem à cabeça? A ideia de excesso ilimitante, certo? A ideia de excesso ilimitante, que basicamente é razão e proporção. Tranquilo? Então, eu vou te explicar aqui de um jeito o mais simples que eu consegui aqui para você entender de uma vez por todas o que é excesso limitante, né? Eu pensei o seguinte, ó, um exemplo aqui, bestinha pra caramba. Deixa eu adicionar uma página aqui rapidão. Adicionar página, beleza? Ó, vamos pensar num sanduíche. Um sanduíche bem simples. Eu preciso ter 2 fatias de pão. Vou desenhar assim, ó, bem bonito, né? Mais uma fatia de queijo. Me dá um sanduíche. E agora, como é que eu vou desenhar um sanduíche? Vou desenhar assim, ó. Beleza? Perdoa o desenho aí, mas o que importa aqui é o raciocínio, né? Então, cada 2 fatias de pão, com uma fatia de queijo, eu vou ter um sanduíche. Beleza? Posso até desenhar aqui assim de outra cor, ó. Não vou demorar muito não, rapidão. Estilo. Deixa assim mesmo. Então, beleza. Se eu tiver... eu não comprei 2 fatias, né? Não tem como chegar lá, me dá um pão fatiado, me dá só 2 fatias. Eu compro um pacote de pão. Daí, sei lá, vai vir 16 fatias. 16 fatias de pão. E daí eu falo, me dá 100 gramas de queijo. Só que em 100 gramas de queijo, veio 10 queijos. Por exemplo. Me fala aí, quantos sanduíches eu vou ter aqui nesse caso? Pensa aí um pouquinho, pausa rapidão. E a resposta é que eu vou conseguir fazer só 8 sanduíches. Por quê? Porque, 8 vezes 2, se eu tinha 2 antes aqui, né? Cada sanduíche eu tenho que ter 2 fatias de pão. Então, eu vou ter 8 vezes 2, 16 fatias. Vou precisar, né? E 8 vezes 1, eu vou ter 8 fatias de queijo. Concorda comigo? Com 16 fatias de pão e 6 fatias de queijo, 6 não, 8 fatias de queijo, eu vou conseguir fazer 8 sanduíches. E vai sobrar 2 fatias de queijo. Concorda comigo? Então, quem que é o excesso, quem que é o limitante? Esse aqui é o excesso, tá sobrando. Esse aqui é o limitante. Simples assim. Entendeu? Sem pensar em química, sem pensar em nada elaborado aqui. Uma razão e proporção bem simples. Poderia fazer uma regra de 3, né? 2 está para 1. 2 fatias de pão está para uma fatia, um sanduíche, perdão. Então, 16 fatias de pão vai estar para quantos sanduíches? Faço lá uma regra de 3, vai dar 8. Certo? Ou, mesma coisa aqui, uma fatia de pão, uma fatia de queijo, eu consigo fazer um sanduíche. Se eu tiver 10 fatias de queijo, eu conseguiria fazer 10 sanduíches. Só que eu não tenho fatias de pão suficiente para fazer 10 sanduíches, certo? Então, esse aqui é o nosso limitante, o nosso excesso, e esse aqui é o limitante. Ele que está limitando, certo? E daí, o que a questão falou? Ela não falou exatamente desse jeito. Ele falou assim, vamos supor, eu tenho 16 fatias de pão. Peraí. Eu tenho 16 fatias de pão. Daí eu começo a colocar uma fatia de queijo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Vou até fazer o gráfico aqui, ó.
Vou fazer o gráfico aqui para você. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos supor que tinha exatamente esse caso aqui. Exatamente esse caso aqui. Então, aqui é a quantidade de fatias de queijo. Queijo. E aqui é a nossa quantidade de sanduíches. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Então, se eu coloco 0 fatias de queijo com essas 16 fatias de pão aqui, eu vou ter quantos sanduíches no total? 0. Vou fazer de outra cor. Então, se eu coloco 0 fatias de queijo, eu vou ter quantos sanduíches? 0. Pressupondo aqui que eu tenho que ter 2 fatias de pão e uma de queijo, beleza? Se eu coloco uma fatia de queijo, eu vou ter um sanduíche. Porque eu tenho 16 aqui, né? Tenho 16 fatias de pão. Se eu coloco 2 fatias de pão, eu vou ter 2 fatias de queijo. Eu vou ter 2 sanduíches. Se eu coloco 3, vai ter 3. Se eu coloco 4, vai ter 4. Se eu coloco 5, vai ter 5. Se eu coloco 6, vai ter 6. Se eu coloco 7, vai ter 7. Se eu coloco 8, vai ter 8. Se eu coloco 9 fatias de queijo, se eu compro a mais, né? Eu vou continuar com 8 sanduíches. Aqui é o nosso 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? E daí se eu compro mais queijos, 10, eu continuo com 8 sanduíches. Se eu tivesse mais, eu ia continuar com 8 sanduíches. O resto da minha vida aqui, se eu comprar uma tonelada de queijos, não ia aumentar a quantidade de sanduíches. Por quê? Porque o que está me limitando aqui é a quantidade de fatias de pão, entendeu? Então o gráfico seria mais ou menos esse. Que é exatamente o que a questão pedia, certo? É exatamente o que a questão pedia, só que, lógico, com a linguagem toda da química lá, mas é exatamente isso que a questão pedia. Então, o meu limitante aqui foi 8. 8 fatias de queijo, que me deu 8 sanduíches. Beleza? Então, vamos ver como é que eu resolvi aqui, ó. O que eu fiz, no final das contas, né? Da onde que veio esse 525? Veio daqui, ó. 525 gramas por mol. Deixa eu deixar em azul, acho que fica melhor para você enxergar. Do nitrato de mercúrio. Se não me engano, esse é o nome lá que ele falou, né? Então, para cada 1 mol, vamos voltar aqui na equação química, ó. Para cada 1 mol desse aqui, deixa eu até escrever também. 1 mol desse carinha aqui, eu tenho 2 mols desse carinha aqui. Eu preciso de... Esse aqui seria tipo queijo, a fatia de queijo, e esse aqui é a quantidade de fatias de pão. Precisaria de 2 fatias de pão para uma fatia de queijo. 2 fatias de pão para uma fatia de queijo. 2 fatias de pão para uma fatia de queijo. Beleza? E daí, continuando aqui, por que tem esse 2? Porque são 2 fatias de pão. 2 vezes o NaCl, 2 mols de NaCl. E o 58 veio daqui, ó. A massa molar do cloreto de sódio. Beleza? E daí? Então, para cada 525 gramas de cloreto de mercúrio, eu precisaria de 116 gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl. Aqui eu não coloquei, mas é em gramas, né? E daí, de onde que eu peguei esse aqui? 5,25, eu peguei daqui, ó, 5,25. Então, se em 525 eu preciso de 116 gramas, em 5,25 é só dividir por 100 aqui, né? Como é uma razão em proporção, se eu dividir por 100 aqui, eu terei que dividir por 100 aqui também. E está resolvida a questão. Por quê? Eu achei aqui como se fosse aquele 8 fatias de queijo lá, que eu sei a quantidade de queijo limitante. E ele não quer saber, por conta das alternativas aqui, ele não me exigiu que eu calculasse quantos sanduíches eu faria, certo? O sanduíche aqui, no caso, seria esse cloreto de mercúrio.
Não sei se é cloreto o nome, já pedi desculpas aí, né? Mas esse Hg2Cl2. Ele não quer saber isso aqui. Por quê? Porque não tem uma pegadinha aqui, não tem duas alternativas que chega nesse 1,16, entendeu? Então, esse 1,16 é a minha quantidade, é o ponto onde eu vou ter excesso, vai começar a sobrar. É esse ponto aqui, ó, que eu tenho 8 fatias de queijo, eu chego no limite aqui, no limitante, né? E depois eu posso ter 50.000 fatias de queijo aqui, que eu vou continuar tendo somente 8 sanduíches. E aqui mesma coisa, se eu colocar 1 kg de sal, 10 kg de sal, 100 kg de sal, tô falando que é NaCl, né? O sal de cozinha é o NaCl. Se eu colocar 50 kg de sal aqui de NaCl, não vai mudar a quantidade de Hg2Cl2 que eu vou conseguir, entendeu? Então, esse é o meu ponto aqui, em que eu atinjo o limite de produto que eu vou conseguir se eu não alterar o outro reagente aqui também, né? Se eu mantiver ele constante, que é o caso aqui, 5,25 dentro de cada frasco, então eu posso colocar quanto sal eu quiser, que eu não vou conseguir, não vou chegar nunca a aumentar aqui a quantidade de produto, beleza? Então basicamente é isso aqui. Tem a ideia lá, como eu te falei, de função do primeiro grau, e tem a ideia aqui de razão e proporção. Entender o que é excesso limitante, que é basicamente isso aqui, é muito simples. É muito simples de verdade aqui. Se você não tem medo, se você não está pensando lá na química cheio de coisas mirabolantes, você consegue tranquilamente resolver essa questão, beleza? Então, foi assim que eu resolvi essa questão. Espero ter te ajudado de verdade. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários. Não deixe de seguir o canal, beleza? Um abraço, até mais.